capítulo 14, verso 1. Diz assim, Lucas 14, 1. Aconteceu que ao entrar ele no sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando-o, o curou e o despediu. A seguir, lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo mesmo em dia de sábado? E isto nada puderam responder. Hoje eu quero que você faça algo diferente. Você vai colocar a mão na sua cabeça. Feche os seus olhos, por favor. Irmãos, uma das orações que eu mais fiz hoje, que hoje não fosse uma palavra, mais uma palavra, mas fosse uma palavra que transformasse cada um de nós de dentro para fora. Espírito Santo de Deus, nós queremos neste momento te dar total liberdade neste lugar, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós dizemos não a qualquer religiosidade, nós dizemos não para qualquer distração, nós dizemos não para qualquer julgamento. Deus, em nome de Jesus, toda e qualquer possível distração ou interferência externa, eu quero anular agora em nome de Jesus. Deus, que essa noite nós saiamos aqui completamente transformados pela Tua palavra. Senhor, a Tua palavra nos ensina que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. Senhor, nós iremos compartilhar a Tua palavra agora. E eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que seja o Teu Espírito Santo a ministrar nessa noite. Que seja o Senhor, Pai, que o Senhor use a minha voz, que o Senhor use até o meu intelecto, mas que a vontade do Senhor prevaleça aqui nessa noite. Que não seja o pastor Jedson falando o que ele acha, mas que seja o Senhor ministrando através da minha vida aqui neste lugar. Nós queremos neste momento levar a nossa mente cativa ao trono do Senhor e declarar nessa noite que nada nem ninguém irá roubar o que o Senhor irá fazer nas nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá. Evangelho de Lucas, Lucas que era médico, o Evangelho de Lucas tem como objetivo principal, o tema principal, apresentar Jesus como Salvador. E é um livro dos 4 evangelhos, é um pouco diferente dos demais, porque ele traz um requinte, traz um olhar muito mais detalhado, porque era o olhar, era uma característica de um médico falando. Lucas era médico. E aqui, nesse texto, ele fala, ele narra um momento onde Jesus, ele entra numa casa para comer pão e ele encontra um homem hidrópico. Só levanta a mão. Quem não sabe o que é uma pessoa hidrópica? Só levanta a mão, só para saber. Amém. Uma pessoa hidrópica é uma pessoa que retém, basicamente, resumindo, é uma pessoa que retém muito líquido em alguma área específica do corpo, de forma mais comum no abdômen. Uma pessoa hidrópica é muito confundida com uma pessoa obesa. E Jesus entra na casa, cura esse homem, despede esse homem, que a Bíblia nem relata o nome dele. Antes, Jesus chega para os intérpretes da lei, para os fariseus, e pergunta: o que vocês acham de curar no sábado? Ninguém responde nada. E Jesus vai e opera um milagre. Jesus cura aquele homem. E quando eu estava lendo esse texto, eu falei assim: meu Deus, um texto tão rico. Tem tantas coisas para nós tirarmos desse texto. Porque, irmãos, eu sempre faço, hoje na escola bíblica nós estamos falando sobre isso, de que nós precisamos sim fazer alguns paralelos. Por exemplo, quando eu leio a história de Israel, eu faço um paralelo com a igreja. Eu faço um paralelo com a minha vida. Quando eu leio um texto, irmãos, eu creio que o Espírito Santo me revelou, eu fico olhando e falo: Senhor, e eu oro, Senhor, para que o Senhor me revele algo na minha vida.
Porque eu creio que se Deus revelou o texto, é porque Ele tem algo para fazer na minha vida, amém? E se Deus nos orientou a trazer essa palavra, é porque essa palavra é para a minha vida e para a sua, amém? E quando eu estava estudando sobre a hidropsia, sobre uma pessoa que retém líquido, eu cheguei à conclusão de que uma pessoa hidrópica, ela de alguma forma, ela simboliza a igreja nos dias de hoje. Uma pessoa hidrópica, ela revela as atitudes da igreja nos dias de hoje. Eu quero falar sobre isso com você. Quais as características de uma igreja hidrópica ou obesa? Embora o texto não fala de obesidade, mas como eu falei, é muito comum nós confundirmos pessoas que sofrem de obesidade e pessoas hidrópicas, porque retém muito líquido e, como eu falei, muito na área abdominal, e às vezes as pessoas olham e pensam que é só obesidade, e às vezes não é. Mas quais as características de uma igreja hidrópica ou obesa, enfim? Primeira coisa que eu creio que Deus vai falar aos nossos corações hoje. Uma igreja hidrópica é uma igreja lenta. Quando eu estava preparando essa palavra, eu lembrei do pastor João. Porque quando eu cheguei aqui no Arraial, eu cheguei no ritmo, eu estava correndo. E eu parei, engordei um pouco e parei de correr. O pastor João já ficou algumas vezes mandando mensagem, falando pessoalmente: Ô pastorzão, vamos correr comigo? E todas as vezes que ele me chamou, eu pensei: estou fora de forma. Se eu for correr com o pastor João, olha a minha mentalidade. Se eu for correr com o pastor João, vou passar vergonha. Eu fui uma vez correr com o Geraldo, passei vergonha. Eu não aguentei correr com o Geraldo, porque estava parado. Então, uma pessoa que sofre de obesidade, uma pessoa hidrópica, é uma pessoa lenta, de alguma forma. Uma igreja hidrópica é uma igreja lenta. E pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer, irmão, que nós estamos vivendo um tempo onde nós, como igreja, precisamos ser rápidos. Uma igreja hidrópica, ela demora a agir, a reagir por causa da obesidade. Porque é hidrópica, porque é obesa, não interessa. A grande verdade é que a igreja nos dias de hoje está lenta. A igreja demora a reagir. A igreja está tão preocupada com tantas coisas que as coisas importantes ela fica. É verdade, né? Um dia eu tenho que evangelizar. Não, irmãos, não é um dia, é hoje. Não, mas um dia nós vamos fazer, irmãos, porque um dia. Eu creio, irmãos, que existe um tempo determinado para tudo. A Bíblia nos ensina isso em Eclesiastes 3. Salomão nos ensinou isso. Mas, irmãos, quando eu digo que existe um tempo para tudo, eu preciso entender que eu não posso acelerar o processo, mas eu também não posso deixar passar o carro. O trem vai passar e eu vou ficar olhando. A igreja de hoje, irmãos, está hidrópica, está lenta. Nós precisamos, irmãos, ser mais rápidos na nossa maneira de pensar e agir. A grande verdade é que para ter uma vida saudável, um ser humano ele precisa equilibrar. É o déficit calórico. Para você ser saudável, você precisa consumir mais, gastar mais calorias do que você consome. É básico, é matemática. Sua conta bancária, para ela não ficar vermelha, você não pode gastar mais do que você recebeu. Calorias é a mesma coisa. Agora, a grande verdade é que eu percebo que nós, como uma igreja obesa, lenta, hidrópica, nós estamos muito aquém no ritmo. Nós deveríamos estar muito mais acelerados, mas estamos carregando uma obesidade, um peso. Estamos carregando muito líquido dentro do nosso corpo. Dentro do nosso corpo. E eu falo do corpo de Cristo. Estamos carregando tanta coisa aqui dentro que está nos impedindo de agir rápido. Uma igreja hidrópica é uma igreja que não consegue reagir rápido. É uma igreja que não consegue. Não, irmãos, a igreja hidrópica não consegue agir no tempo de Deus. Ela está sempre atrasada. Uma igreja hidrópica é uma igreja que até tem a consciência de que precisa agir rápido, mas na prática não consegue. Essa lentidão tem gerado um impacto negativo na vida das pessoas. A lentidão da igreja tem gerado um caos dentro das igrejas e tem gerado um caos no mundo. Irmãos, não existe um agente tão transformador como a igreja.
O bispo está falando do nosso irmão Oswaldo. O que a sua igreja fez com 3 irmãos, 2 irmãos, é o que o Estado, o que o governo deveria fazer, irmãos. Até ouviu coisas lá no dia de que não era para ouvir. E ele falou, e o bispo também. Esse não é o papel da igreja apenas, é do governo. Irmãos, não tem um agente de transformação como a igreja. Não existe. Agora, se nós formos lentos, hidrópicos, obesos, se essa lentidão continuar nos afligindo, quanto mais o tempo passa, menos pessoas serão alcançadas, transformadas, libertas, restauradas. Nós precisamos entender que a lentidão não deve fazer parte do nosso meio, do nosso corpo, não só do meu corpo físico somente como indivíduo, mas do corpo de Cristo que está me olhando aqui hoje. Nós somos o corpo de Cristo, amém? E nós, como corpo de Cristo, nós não podemos ser lentos. Nós precisamos ser mais rápidos. Irmãos, nós somos a geração hidrópica. A geração que não está preocupada em reagir. Está preocupada apenas em se alimentar. Por que eu falei do déficit calórico? Porque a igreja está acostumada, ou preocupada, vou falar um pouco mais disso lá na frente, de forma mais detalhada, mas está preocupada em se alimentar. E com isso, está lenta, porque está pesada, obesa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Todas as vezes que você vai numa célula, todas as vezes que você sai de um culto, e eu creio que Deus ministra a palavra através de quem está aqui, amém? O que você faz com essa palavra? Isso mostra o quanto lento você está ou não. Irmãos, nós lemos um texto hoje pela manhã, na EBD, falando da Bíblia, da palavra de Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia aí. Tiago 1:22. Tiago 1:22 tem um texto revelador que mostra como eu e você devemos agir, segundo a palavra de Deus. Tiago 1:22. Vanessa, você pode, por favor, hoje tirar? É porque estão acostumados a olhar só aí eles não abrem a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia. Ou ligue a sua Bíblia, né? Então, perguntar, quantos vão ligar a Bíblia? Eu falar, eu vou ligar. Vamos lá, Tiago 1:22 diz assim, ó. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e logo depois se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse sim será bem-aventurado no que realizar. Sabe por que a igreja está hidrópica, lenta? Porque a igreja hoje se conforma em ser ouvinte da palavra. Eu sou ouvinte da palavra. Irmãos, se depois que você sair de um culto como esse, se você não colocar em prática o que você ouviu aqui, seja na criação de filhos, seja de ser uma igreja melhor, seja de ser um marido melhor, um discípulo melhor, uma esposa melhor, um funcionário melhor, um patrão melhor, um cidadão melhor. Irmão, se você não sai daqui querendo ser melhor, você é um mero ouvinte. E a Bíblia diz que você está enganando a você mesmo. É como se você se olhasse no espelho, refletisse a sua imagem e depois você saísse. E não lembrasse mais do que você viu. Ou seja, era um momento. Eu quero te falar algo. Deus não quer que você viva momentos com Ele. Deus quer que você viva uma vida com Ele. É por isso que é importante nós encararmos a palavra de Deus de forma correta. Eu não tenho que ser um ouvinte da palavra. Eu tenho que ser um praticante da palavra. Eu não tenho que ser, eu sempre falo isso, né? Um amigo do evangelho. Não, eu sou amigo de Jesus. E por isso eu quero me tornar igual a ele. Eu sou um seguidor dele. Eu sou um cristão, um pequeno Cristo. Ou seja, o que começou como um deboche, hoje é um motivo de orgulho para mim e para você.
Eu sou seguidor de Cristo, você é seguidor de Cristo. Irmãos, nós somos, eu falei isso hoje na EBD, nós somos como construções. Todos nós. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para concluir. Aí eu fico me olhando e falo assim, eu sou uma obra. Eu sou uma obra. E quando eu me olho como uma obra, uma construção, eu fico me analisando. Sabe por quê? Porque se hoje essa construção chamada Jetson, ela tem ali, vamos colocar assim, sei lá, 5 fileiras de tijolos. Ainda não tem um cômodo levantado, os tijolos, ainda não tem uma pintura, ainda não tem a laje, mas começou uma obra. Tem um alicerce ali e começou a construção, o entijolamento. Se daqui a algum tempo eu volto para olhar essa obra e ela está da mesma forma, algo está errado. Eu estou falando de pessoas, estou falando de mim e de você. Se aquele que começou a boa obra é fiel para concluir, isso quer dizer que ele tem interesse em me melhorar, em me atualizar todos os dias, irmãos. Sabe quando que nós vamos ser atualizados todos os dias? Quem conhece de informática sabe. Quando você dá um F5 lá no seu computador, você atualiza. Todos os dias Deus quer dar um F5 em mim e você, para que nós venhamos a ser melhores. Agora, o que não dá é ser uma pessoa problemática hoje e chegar daqui a 2 semanas e continuar sendo. O que não dá é ser uma pessoa constante na leitura da palavra hoje, mas chegar amanhã e não ser mais. Irmãos, nós precisamos deixar Deus dar F5, atualizar todos os dias. E sabe como que ele vai fazer isso? Através da sua vida de oração, através da sua vida de leitura da palavra. Não responda, não responda. Você hoje leu pelo menos um capítulo da Bíblia? Não responda para mim. Se você chegou à conclusão que não, talvez você esteja vivendo uma vida hidrópica. Se você hoje não dedicou nem 30 minutos, que eu acho pouco, até porque nós temos um turno de oração, que deveria estar funcionando. E é no mínimo 1 hora de oração. E você tem um turno de oração. Você que estava aqui quando nós fizemos os turnos de oração, cada um tem um turno. De meia-noite às 6, de 6 a meio-dia, de meio-dia às 18 e 18 à meia-noite. Cada um escolheu o seu turno de oração. Se você hoje não dedicou tempo de oração, talvez seja uma característica de uma pessoa hidrópica. E isso faz com que a obra continue a mesma coisa. Irmãos, aquele que começou a boa obra, ele quer concluir. Eu preciso deixar. Você precisa deixar. Nós precisamos, como cristãos, pregar um evangelho lá fora, muito além do que uma religião, do que uma religiosidade, do que uma placa de igreja. É o estilo de vida que as pessoas precisam olhar e falar assim: meu Deus, eu preciso viver assim. Por que você vive assim? Por que você é tão feliz, tão alegre? Por que sua família é tão estruturada? O que está acontecendo? Aí você vai falar: é porque eu encontrei Jesus. Ele me transformou, ele me libertou. Então, irmãos, nós precisamos ser praticantes da palavra e não meros ouvintes. E nós precisamos entender que essa lentidão nos faz perder o tempo. Deus não quer que você seja usado amanhã por Ele. Deus quer usar você hoje. Não é interesse de Deus falar, não, daqui a 2 semanas eu uso o Bispo Sandro. Não, daqui a 1 mês eu vou usar o Alex. Não, é hoje, é agora. É o seu vizinho, o seu amigo do trabalho. É a pessoa que você passa na rua. E a pessoa, você percebe que a pessoa está triste. Irmãos, nós precisamos ser mais rápidos. Uma igreja hidrópica é uma igreja lenta. E o mundo está cada dia pior. Estava vendo uma reportagem hoje de pessoas, irmãos, pessoas que decidiram ser pais de um boneco. Pessoas estão amando um bebê reborn. Isso parece engraçado, irmão, mas isso é sério. Isso mostra o quanto a humanidade está doente. E o quanto a humanidade precisa de Jesus. E a igreja está hidrópica, lenta, achando que o papel da igreja é ser ouvinte da palavra. É estar presente nos cultos. É muito mais do que isso, irmãos.
Nós, como agentes de salvação, como agentes, representantes legais do céu aqui na terra, nós precisamos mostrar para essas pessoas que Jesus é muito melhor e muito maior do que uma boneca, do que um bebê reborn. Irmãos, tem vereadores do Rio de Janeiro, lá da minha terra, que foram no Ministério Público para abrir uma ação, para ter um dia do batizado, do batismo do bebê reborn. Tanta gente passando fome, tanta gente desempregada, tanta gente precisando de médico nas UPAs. E as pessoas estão preocupadas com o boneco. Mas esse não é um problema do governo só não, irmãos. Isso é um problema da humanidade que está doente. E onde está a igreja? Lenta, preocupada com o que não tem que se preocupar. A igreja está parada, lenta, se preocupando com coisas que não têm relevância nenhuma. Chega, irmãos, chegou a hora. A sua igreja, a sua família precisa de você hoje. Marido, eu vou falar porque eu sei de alguns. Tem esposas clamando pela sua atenção. Cuide da sua esposa, marido. Acompanhe sua esposa. Cuide da sua casa. Seja o sacerdote da sua casa. Pare de ser o pau-mandado da casa e assuma o seu papel. Esposa, respeite o seu marido como sacerdote do lar. Esse papel não é seu de mandona. Esse papel de sacerdote de cabeça é dele. Deus escolheu ele. E se você não gostou, reclame com Deus. Foi Deus que mandou. A sua igreja precisa de você hoje. Irmãos, nós temos, não é só a obra do mezanino, não. Nós temos projetos. E cadê a igreja? Está lenta, hidrópica, parada no tempo. Nós precisamos ser mais rápidos. E deixa eu abrir um parênteses. Quinta-feira, 19 horas, nós vamos fazer um mutirão de limpeza aqui, irmãos. Nós vamos limpar essas caixas, vamos subir, limpar esse telhado ali em cima. Eu não sei como, mas vamos fazer. Nós vamos dar um geral aqui. Quinta-feira, 19 horas. Eu estou falando que a igreja precisa de você. É a sua oportunidade de colocar a palavra em prática. Eu amarrei a palavra, não sou bobo, né? Quinta-feira, 19 horas, vamos fazer um mutirão para preparar a igreja para a nossa festa de aniversário. E você está convocado a estar aqui. E nós vamos ter uma noite abençoada. E depois que nós arrumarmos tudo, nós vamos fazer um louvorzão aqui. Nós adorarmos ao Senhor juntos, amém? Mas sua igreja precisa de você, sua família, o seu casamento. As pessoas lá fora estão precisando da igreja. Nós precisamos ser mais rápidos. Segunda característica de uma igreja hidrópica. É uma igreja que não repassa o que recebe. Por que que uma pessoa hidrópica é chamada de hidrópica? Porque ela recebe o líquido e retém o corpo dela, retém o líquido. Não libera esse líquido. O que uma pessoa obesa? Ela não consome, não gasta tantas calorias e retém aquilo. O que acontece? Obesidade, hidropsia. Nós precisamos ser a igreja que repassa o que recebe. Se você ouviu aqui hoje sobre ser um cristão autêntico, que não só ouve, não só é um ouvinte, mas é um praticante da palavra de Deus, saia daqui hoje determinado a não ser só um ouvinte, mas a repassar tudo que você tem recebido da parte de Deus. Ou você acha que Deus te prosperou só para você desfrutar? É para você desfrutar, desfrute muito disso. Mas é para que você use isso para a glória de Deus. Eu não estou falando só de dinheiro, não. Eu estou falando do maior bem, sua família. Você é capaz de envolver sua família na obra de Deus? Você é capaz de guardar sua família, de proteger sua família, de cuidar da sua família? Irmãos, nós precisamos repassar tudo aquilo que nós recebemos da parte de Deus. Essa tem sido a igreja nos dias de hoje. Uma igreja muito espiritual dentro do templo, mas completamente carnal lá fora. Nós não repassamos o que nós recebemos. Irmãos, se Deus está falando hoje sobre evangelismo, sobre você evangelizar os seus vizinhos, seus amigos, não perca tempo. Fale do amor de Deus. As pessoas estão esperando. Nós recebemos muito de Deus. Nós não temos o direito de guardar, de reter isso. De sermos espiritualmente falando obesos. Nós precisamos ser espiritualmente falando saudáveis. Nos alimentar bem e ter alegria. Irmão, se tem coisa boa é compartilhar. Compartilhar tempo. Você tem compartilhado tempo dentro da sua casa, com a sua família?
Irmão, vocês acreditam que tem esposas que não aguentam ficar muito tempo em casa com o marido? Vocês acreditam que tem maridos que não conseguem ficar muito tempo com a esposa dentro de casa? Tem que sair para arrumar alguma coisa para fazer, porque não aguenta essa mulher. Essa é uma realidade. E com isso, nós estamos tão preocupados com coisas que não têm relevância. E não estamos nos preocupando em cumprir com o nosso chamado. Nós somos a igreja que precisa mudar a história de pessoas. Eu vou reafirmar algo que eu falei no início. A igreja é o maior agente de transformação que existe. E quando eu falo da igreja, eu falo de você. Quando eu falo da igreja, eu estou falando de você. Seja juntos, no grande evangelismo, seja individualmente. Nós precisamos ser agente de transformação. Estamos muito preocupados em receber a nossa bênção. Estamos preocupados em receber, e receber, e receber. Enquanto isso, as pessoas estão lá fora, morrendo e indo para o inferno. Nós precisamos ser agente de transformação. E terceiro, para encerrar. A terceira característica de uma igreja hidrópica é uma igreja que retém coisas que não deveria. Isso é muito sério. Uma pessoa hidrópica retém líquidos. Ela deveria reter líquidos? Não. Uma pessoa obesa deveria reter nutrientes, gordura? Não. Por que eu estou falando isso? Porque a igreja está cada vez mais preocupada em reter coisas que não deveria. E eu quero começar falando de pecado. Pecados ocultos. Que insistimos em nos manter apegados a eles. Estamos nos alimentando de pecados que ninguém sabe. E você deve estar achando assim, ninguém sabe dos meus pecadinhos de estimação. É verdade. Aqui na terra ninguém sabe. Mas não tem como esconder de Deus. Conserte a sua vida hoje. Busque transformação hoje. Pare de guardar essas misérias, essas mazelas desses pecados que te fazem passar cada vez mais mal. Eu não estou falando só fisicamente, eu falo espiritualmente. Irmão, se eu for ali agora na obra, pegar um pedaço de concreto, quebrar, triturar e comer, vai me fazer bem? Porque não é algo que eu preciso consumir. Se você, se nós pecarmos, se nós vivemos na prática do pecado, da iniquidade, irmãos, espiritualmente isso vai nos fazer mal. Sabe por quê? Porque nós não deveríamos consumir essas coisas. Estamos tão preocupados em mostrar para as pessoas que nós somos tão santos, mas esquecemos que nós precisamos chegar diante de Deus e falar: Senhor, hoje eu tomo a decisão de largar essa desgraça desse pecado. A igreja, o corpo de Cristo, está cada vez mais inflado de pecado. Pecados que nos fazem separar de Deus. Uma pessoa hidrópica retém líquido no corpo. Uma igreja hidrópica retém pecado no corpo. Quer ver outra característica de uma igreja hidrópica que retém coisas que não deveria? Ressentimentos. Irmãos, é uma coisa minha, eu tenho muita facilidade de identificar uma pessoa ferida. O tom de voz, o olhar, o que faz, a forma que trata as pessoas, mostra exatamente quem é ferido e quem não é. Uma pessoa curada, cura. Uma pessoa ferida, fere. E sabe por que estamos vivendo isso? Um círculo vicioso. Porque nós estamos, como corpo de Cristo, guardando coisas no coração que não deveríamos. Estamos, como corpo de Cristo, guardando ressentimentos, mágoas, palavras que ouvimos que nos fizeram mal, mas não fomos capazes de chegar lá e falar: eu libero perdão para você. Não somos capazes de reconhecer o nosso erro e falar: ô irmão, me perdoa, Vanessa, da forma que eu te falei, foi o caso, estou dando exemplo. Me perdoa, Vanessa, porque o que eu te falei, não deveria ter te tratado dessa forma. E com isso, vamos só inflando, inflando, inflando. E vamos ficando cada vez mais lentos. Sabe por quê? Porque todas as vezes vão botar a mão no arado, irmãos. Ah, eu vi isso lá atrás. Ah, não vale a pena falar isso porque ninguém valoriza. Ah, porque isso aí aconteceu ali. E porque eu vou ouvir isso de novo. Irmãos, em nome de Jesus, precisamos parar de ser uma igreja hidrópica que carrega ressentimentos. Em nome de Jesus, libera essa desgraça do seu coração e da sua alma hoje.
é hoje. Para sermos uma igreja hidrópica, basta guardar ressentimentos. Basta não querer liberar perdão para as pessoas. Basta não fazer questão de pedir perdão. Para ser uma igreja hidrópica, basta querer continuar inflando e retendo coisas que nós não deveríamos. Mas são essas coisas que nos mantêm lentos, inúteis. Nós precisamos ser rápidos, como a corça. Precisamos ser ágeis. Nós precisamos ser livres de todo e qualquer ressentimento, de tudo aquilo que nos atrapalha de fazer a obra de Deus, irmãos. Uma pessoa hidrópica retém líquido no seu corpo. Um crente hidrópico, ele retém coisas do passado no seu coração. Libere perdão hoje, peça perdão hoje, vire essa página e vamos continuar correndo. Deus não quer que nós venhamos a nos rastejar. Deus não quer que nós venhamos a andar lentamente. Deus quer que eu e você venhamos a voar, irmãos. Chega de ser uma igreja lenta. Seja de ser uma igreja que não reage. Nós precisamos reagir. Sentimentos do passado no nosso coração nos fazem viver como hidrópicos. E para encerrar, Lucas 14:4 diz: eles, porém, nada disseram. E tomando o homem, o curou e o despediu. O mesmo Jesus que estava naquela casa está aqui hoje. E vai trazer cura para a minha vida e para a sua. E vai mudar a nossa realidade, irmãos. Irmãos, se você ouve, quando nós falamos de 300 pessoas e acha, isso é impossível. Isso é uma característica, uma reação de uma pessoa hidrópica. Lenta. Porque um lento vai olhar e falar assim, poxa, vou ter que correr isso tudo. Mas quando você está no pique, quando você está no ritmo, quando você está no gás, já era, irmãos. Você acha que 300 é pouco. A grande verdade é que as nossas atitudes mostram o quanto nós estamos vivendo como igreja hidrópica ou não. Como cristãos hidrópicos ou não. Como irmãos lentos, cristãos lentos ou não. As pessoas estão precisando de mim e de você hoje. Jesus curou aquele homem. Os escribas e fariseus, os tradutores da lei, não puderam falar nada. E olha que Jesus tocou numa das feridas deles. Porque religioso é assim. Se não faz do jeito que eu acho que é, já era. Jesus foi lá e ainda perguntou. E aí? Curar no sábado, o que vocês acham dessa ideia aí? Levanta a mão quem acha legal. Ninguém falou nada. Isso aí não foi dessa forma não, eu que estou ilustrando, tá? Ninguém falou nada. Jesus operou um milagre, curou aquele homem, tirou tudo que estava retido naquele homem. Todo o líquido retido naquele homem foi embora imediatamente. Tudo que não prestava na vida daquele homem, do corpo dele, foi embora. Tudo que não presta do corpo de Cristo vai embora hoje. Amém? Vamos orar juntos?